Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder continuar no nosso projeto da leitura bíblica, esse projeto maravilhoso de conhecer as palavras de Deus, de conhecer os ensinamentos que Ele quer trazer para a nossa vida. Então é muito importante a gente sempre estar mantendo em dia após dia, rotineiramente, a palavra de Deus em nossa vida, em nossos corações e também na nossa alma, no nosso cérebro, na ponta das nossas bocas, na ponta dos nossos lábios. Então hoje nós vamos continuar no primeiro livro do Reis, tá? Nós vamos ler hoje do capítulo 16 até o capítulo 18. Então já vamos abrir a nossa Bíblia para a gente começar aqui em 1 Reis, capítulo 16. Então Javé dirigiu sua palavra a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Eu tirei você do pó e o tornei chefe do meu povo Israel. Você, porém, imitou o comportamento de Jeroboão e fez o meu povo Israel cometer pecados que me irritam. Por isso, varrerei Baasa e sua família e a deixarei como a família de Jeroboão, filho de Nabate. Todas as pessoas da família de Baasa que morrerem na cidade serão devoradas pelos cães, e quem morrer no campo será devorado pelas aves do céu. O resto da história de Baasa, com suas façanhas militares, está escrito nos Anais dos Reis de Israel. Baasa morreu e foi enterrado com seus antepassados em Terça, e seu filho, Ela, lhe sucedeu no trono. Por meio do profeta Jeú, filho de Anani, Javé dirigiu sua palavra a Baasa e família, por ter imitado a família de Jeroboão, fazendo o que Javé reprova e irritando com suas ações, e também porque exterminara a família de Jeroboão. Então a gente vê aqui que o reino não está querendo mudar. Todos os reis que estão assumindo ali, não todos, mas a grande maioria, estão assumindo o reino ali de Israel e eles estão cometendo pecados. Aqui a própria palavra diz, né? Que fala fazendo aquilo que a família de Jeroboão já tinha feito, fazendo o que Javé reprova e irritando com suas ações. Então a gente vai percebendo aqui que os reis que estão assumindo ali o trono em Israel estão virando as costas para Deus. Estão aí se deixando levar pelo pecado e não adorando corretamente o nome de Deus. Ela, filho de Baasa, subiu ao trono de Israel, em Terça, no ano 26 do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou 2 anos. Seu oficial Zambre, chefe da metade de seus carros, conspirou contra ele, enquanto ela estava se embebedando em Terça, na casa de Arsa, mordomo do palácio. Zambre entrou e a assassinou no ano 27 do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou no lugar de Ela. Logo que se tornou rei, Zambre massacrou toda a família de Baasa, eliminando todos os que urinam na parede, tanto parentes como os amigos de Baasa. Zambre acabou com a família de Baasa, como Javé havia predito contra Baasa por meio do profeta Jeú. A causa disso foram os pecados que Baasa e seu filho Ela tinham cometido e fizeram Israel cometer. Com seus ídolos vazios, irritaram Javé, o Deus de Israel. Então a gente vê aqui que eles serviam a outros deuses, a falsos deuses aí. O resto da história de Ela e de tudo o que fez está escrito nos anais dos reis de Israel. Zambre ocupou o trono em Terça durante 7 dias, no ano 27 do reinado de Asa, rei de Judá. Nessa ocasião, o exército estava acampado diante de Gebeton, que pertencia aos filisteus. Quando o acampamento recebeu a notícia de que Zambre tinha conspirado e matado o rei, na mesma hora, os soldados proclamaram Anri, chefe do exército, como rei de Israel. Anri, na verdade, saiu de Gebeton com todo o exército de Israel e cercou Terça. Quando Zambre percebeu que a cidade ia ser tomada, fechou-se na torre do palácio, colocou fogo no palácio e morreu aí dentro. Isso aconteceu por causa do pecado que havia cometido. Ele fez o que Javé reprova
imitando o comportamento de Jeroboão e o pecado que este havia feito Israel cometer. Olha para você ver, o cara estava tão afundado no pecado que preferiu ali, ao invés de se arrepender, de voltar o seu coração para Deus, ele preferiu se suicidar através aí das suas próprias mãos, ao invés dali de se arrepender daquilo que ele estava fazendo que Javé reprova. Então a gente vê o quanto que as pessoas aqui, quantos que os reis de Israel estavam ali se afundando totalmente no pecado e consequentemente fazendo os povos, os filhos de Israel, cair no pecado também. O resto da história de Zambre e a conspiração que ele tramou, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Os israelitas se dividiram. Metade apoiou Tebni, filho de Ginete, querendo proclamá-lo rei, e outra metade apoiou Anri. O partido de Anri acabou vencendo o de Tebni, filho de Ginete. Tebni morreu e Anri tornou-se rei. Anri subiu ao trono de Israel no ano 30 e do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou 12 anos. Depois comprou de Semer o monte da Samaria por 70 quilos de prata. Construiu aí uma cidade e lhe deu o nome de Samaria, por causa do nome de Semer, dono do monte. Anri fez o que Javé reprova e foi o pior de todos os que vieram antes dele. Imitou em tudo o comportamento de Jeroboão, filho de Nabate, e os pecados que este fizera Israel cometer. Com seus ídolos vazios, irritou Javé, o Deus de Israel. O resto da história de Anri, com suas façanhas militares, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Anri morreu e foi enterrado em Samaria, e seu filho Acabe lhe sucedeu no trono. Acabe, filho de Anri, subiu ao trono de Israel no ano 38 do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Acabe, filho de Anri, fez o que Javé reprova, mais do que todos que vieram antes deles. Olha para você ver, os caras, além de reprovar a Deus, era ainda pior. Reprovava de uma forma pior do que todos aqueles que tinham reprovado a Deus. Além de imitar os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e começou a servir e a adorar Baal. Chegou a construir em Samaria um templo e um altar para Baal. Para você ver, adorando aqui um falso deus, chegou até mesmo a construir um templo para esse deus falso aí. Acabe levantou também um poste sagrado e cometeu outros pecados, irritando Javé, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. No seu tempo, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, os alicerces que lhe custaram a vida de seu primogênito Abirã, e as portas custaram a vida de Segube, seu filho caçula, como Javé havia predito por meio de Josué, filho de Num. Capítulo 17. Aqui agora vai entrar a história de Elias, então é bem importante a gente prestar atenção. Elias, ele é como se fosse um porta-voz de Deus, ele é um enviado por Deus, ele é um profeta do nome de Deus. Então aqui Elias tem uma história muito bacana, vale a pena prestar bastante atenção. Capítulo 17. Elias, o tesbita de Tesbe, de Galaade, disse ao rei Acabe: Pela vida de Javé, o Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, a não ser quando eu mandar. Olha para você ver, não vai haver chuva e, consequentemente, sem chuva não tem como as plantas crescerem, sem as plantas não tem alimentos para os seres humanos. Então a gente vê aqui que eles estão sendo castigados pelos próprios atos que eles estavam cometendo. Então a gente vê aqui que os reis de Israel estavam ali a todo momento fazendo aquilo que Deus reprovava, estava servindo a falsos deuses, falsas ideologias, e eles são castigados por esses tal atos, por esses tal pecados. Então eles vão ficar aqui sem chuva e, consequentemente, sem alimentação. Javé dirigiu a palavra a Elias: Saia daqui, dirija-se para o oriente e esconda-se junto ao córrego Carite, que fica a leste do Jordão. Você poderá beber água do córrego. Eu ordenei aos corvos que levem comida para você. Então Elias partiu e fez como Javé tinha mandado. Foi morar junto ao córrego de Carite, a leste do Jordão.
Os corvos lhe levavam pão de manhã e carne à tarde, e ele bebia a água do córrego. Eu separei aqui uma breve explicação sobre esse versículo, que fala o seguinte, quer ver? Ó? Elias quer dizer, meu Deus é Javé. Então o nome de Elias diz que o nosso Deus é Javé. Esse nome é para o profeta todo um programa de vida. Ele entra em cena com o anúncio do julgamento. Traindo a Javé, o Deus da vida, a terra ficará sem vida. Ou seja, aquilo que eu expliquei, traindo o nome de Deus, as consequências aí vão ser a fome, a seca. E quem está com Javé encontra o necessário para viver. Olha que maravilha. Vou até repetir. Ele entra em cena com o anúncio do julgamento, traindo a Javé, o Deus da vida, a terra ficará sem vida. E quem está com Javé encontra o necessário para viver. Olha que magnífico essa explicação que a Bíblia traz aqui para a gente sobre o que a gente acabou de ler. Nós podemos entender aí que sem Deus não há vida, sem Deus não há glória, sem Deus não há sabedoria, sem Deus não há amor, sem Deus não há partilha com os nossos irmãos, sem Deus não há carinho, sem Deus não há compreensão, sem Deus não há vida, cara. Então, a gente vive aí no mundo com falsos prazeres, falsas vidas aí, onde amor ao dinheiro é algo magnífico, né? Poxa, eu tenho muito dinheiro, significa então que eu tenho bastante poder. Poxa, eu tenho muitos seguidores na internet, significa que as pessoas me amam. Será mesmo, cara? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir bastante. Será mesmo que o dinheiro traz totalmente alegria verdadeira pra gente? Não tô dizendo aqui, não vai me entender mal, porque tem muita gente que fala assim, não, é preferível, é melhor sofrer chorando dentro de uma Ferrari do que chorando dentro de um ônibus. Não sei se você já ouviu essa frase, mas eu já ouvi. Cara, realmente, não tô aqui vangloriando a pobreza, a miséria, entendeu? O que eu estou querendo dizer é que o amor ao dinheiro nos leva ao pecado. Deus nos diz no seu primeiro mandamento, na sua primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar a Deus sobre todas as coisas, exceto o dinheiro, exceto a fama, entendeu? Ele diz com essa... Ele não é que ele diz com as suas próprias palavras, mas entre as entrelinhas nós podemos entender que Deus nos permite ter dinheiro, até porque o dinheiro é uma coisa que, poxa, ajuda muito a sociedade. A gente consegue ajudar, a gente consegue doar para instituições de caridade, ajuda até mesmo dentro da igreja, para que a igreja se mantenha ali firme, pagando as suas contas. O dinheiro traz alimento para a nossa casa, ajuda as pessoas necessitadas. Então o dinheiro é uma coisa boa. Só que Deus, ele abomina todas as pessoas que amam mais o dinheiro do que a sua própria presença, do que a sua própria palavra, do que o seu verdadeiro amor. Então, cara, essa questão de, poxa, o que você vai escolher para a sua vida? Você quer escolher o amor às coisas materiais, que são passageiras, pois o dinheiro ele acaba, a fama ela pode acabar, e talvez se não acaba em vida, assim que você morre, não importa se você tem muito dinheiro, se você tem boa fama, acabou a partir do momento que você morre. Mas uma coisa é eterna. O amor de Deus por cada um de nós, ele é eterno. A salvação que Deus quer dar para a nossa vida é uma salvação eterna. É uma salvação aí de muito amor, de muita paz e tranquilidade. Cara, imagina quão maravilhoso deve ser viver ao lado de Deus. Aí eu te pergunto, você prefere trocar, viver o amor verdadeiro de Deus, vivendo ao lado dele, sendo criado e cuidado por Deus, cara, que é o dono de todas essas coisas. Você prefere trocar esse bem maravilhoso do que pelas coisas passageiras, pelas coisas mundanas? Pensa bem e reflita. O que você quer viver verdadeiramente para a sua vida? É questão de escolha. Algum tempo depois, o córrego secou, porque não tinha chovido na região. Então Javé dirigiu a palavra a Elias. Levante-se, vá para Sarepta, que pertence à região de Sidônia, e fique morando aí. Porque eu ordenei a uma viúva que dê comida para você.
Elias se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava recolhendo lenha. Elias a chamou e disse: Por favor, traga-me um pouco de água no seu balde para beber. Quando a mulher já estava indo buscar água, Elias gritou para ela: Traga-me também um pedaço de pão. Ela respondeu: Pela vida de Javé, o seu Deus, não tenho nenhum pão feito. Tenho apenas um pouco de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estou ajuntando uns gravetos para preparar esse resto para mim e meu filho. Depois vamos comer e ficar esperando a morte. Mas Elias lhe disse: Não tenha medo. Vá e faça o que está dizendo. Mas primeiro prepare um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Só depois você prepara um pão para você e seu filho. Pois assim diz Javé, Deus de Israel: a vasilha de farinha não ficará vazia e a jarra de azeite não se esgotará, até o dia em que Javé mandar chuva sobre a terra. A mulher foi fazer o que Elias tinha mandado e comeram, tanto ele como também ela e o filho, durante muito tempo. A vasilha de farinha não se esvaziou e a jarra de azeite não se esgotou, como Javé tinha anunciado por meio de Elias. Olha aqui que maravilha, cara. A gente vê aqui um dom de partilha. A gente percebe aqui que Deus não deixa faltar nada para aqueles que estão dispostos a repartir. Então, ali numa terra de muita seca, de muita fome, Elias encontra com uma mulher e pede para ela preparar um pão para ele. E ela fala que tem pouco azeite, não tem pouca farinha, não vai dar para fazer. Ela só tem ali o pouco para ela e o filho dela. Mas Elias, sendo um porta-voz de Deus, anuncia para ela, fala assim, pode fazer, faça um pão antes para mim, traga aqui para a gente poder comer e não vai faltar nada. Então é que a gente vê um dom de partilha e uma fé muito grande. Imagina se ela tivesse virado ali as costas para aquele enviado de Deus. Então a gente percebe aqui que o pouco que ela tem, ela dividiu. E para aqueles que têm o dom de partilha, o dom de dividir com o seu próximo, de pensar no próximo, Deus vai conceder muitas bênçãos para as nossas vidas. Até porque no próprio mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando nós estamos amando o nosso próximo, nós também estamos amando a Deus. Depois disso, ficou doente o filho dessa mulher, dona da casa, e a doença foi tão grave que ele acabou morrendo. Então ela disse a Elias: Não quero nada com você, homem de Deus. Será que você veio à minha casa para lembrar minhas culpas e provocar a morte do meu filho? Elias respondeu: Dê-me o seu filho. Pegando o menino dos braços dela, Elias o levou até o quarto de cima, onde se achava hospedado, e o deitou sobre a sua própria cama. Depois chamou por Javé, dizendo: Javé, meu Deus, queres castigar até esta viúva que me hospeda, fazendo o filho dela morrer? Então Elias estendeu-se 3 vezes sobre o menino e invocou a Javé. Ó Javé, meu Deus, faze com que este menino ressuscite. Javé atendeu à súplica de Elias e o menino ressuscitou, tornando a viver. Elias pegou o menino, o desceu do quarto de cima e o entregou à mãe dele, dizendo: Olhe, seu filho está vivo. A mulher respondeu a Elias: Agora sei que você é um homem de Deus e que de fato anuncia a palavra de Javé. Olha que maravilha aqui. O profeta Elias viu ali que o menino da mulher tinha morrido e ele vai e pede para Deus não deixar que o menino morra. Então Deus ressuscita o menino e a mulher diz para ele, né? Agora sei que você é um homem de Deus e que de fato anuncia a palavra de Javé. Olha que maravilha, cara. Deve ser muito fantástico. Todos aqueles que anunciam a palavra de Deus ouvir isso. Deve ser muito maravilhoso. Vamos entrar aqui no capítulo 18 agora. Muito tempo depois, no 3º ano, Javé dirigiu a palavra a Elias: Vá e se apresente a Acabe, porque vou mandar chuva sobre a terra. Elias partiu e foi apresentar-se a Acabe. Ora, em Samaria a fome apertava cada vez mais. Então a gente vê aqui o castigo de Deus para o povo. Acabe mandou chamar a Abidias, que era o chefe do palácio. Abidias era um homem temente a Javé.
Quando Jezabel massacrava os profetas de Javé, ele pegou 100 profetas e escondeu-os numa gruta em grupos de 50, providenciando comida e bebida para eles. Acabe disse a Abidias: Venha, vamos andar pelo país procurando todas as fontes e córregos. Talvez possamos encontrar pasto para sustentar os cavalos e burros, e não tenhamos que sacrificar esses animais. Acabe e Abidias dividiram entre si a região a percorrer. Cada um foi para um lado. Enquanto Abidias caminhava, Elias foi ao encontro dele. Abidias o reconheceu, caiu com o rosto por terra e perguntou: O senhor não é Elias? Elias respondeu: Sou eu mesmo. Vá dizer ao seu patrão que Elias está aqui. Abidias replicou: Que pecado eu cometi para que o Senhor me entregue nas mãos de Acabe, para ele me matar? Pela vida de Javé, o seu Deus. Não há nação nem reino aonde meu patrão não tenha mandado procurar pelo Senhor. E quando diziam, Elias não está aqui, meu patrão fazia o reino e a nação jurarem que não haviam achado o Senhor. E agora o Senhor me manda dizer ao meu patrão que Elias está aqui? Quando eu sair daqui, o espírito de Javé transportará o Senhor, não sei para onde. Eu irei informar Acabe, e ele, não o encontrando, me matará. E seu servo teme a Javé desde a juventude. Por acaso não contaram ao Senhor o que fiz quando Jezabel estava matando os profetas de Javé? Escondi numa gruta 100 profetas de Javé em grupos de 50, e providenciei pão e água para eles. E agora o Senhor me manda dizer ao meu patrão que Elias está aqui, ele vai me matar. Elias respondeu: Pela vida de Javé, dos exércitos, a quem sirvo, hoje mesmo eu vou me apresentar diante de Acabe. Então Abidias foi encontrar-se com Acabe e contou o que havia acontecido. E Acabe saiu ao encontro de Elias. Logo que o viu, lhe disse: Você é a ruína de Israel. Olha para você ver, Acabe disse aqui para Elias que ele era a ruína, sendo que Acabe que virou as costas para Deus. E olha para você ver o que Elias vai responder para ele. Elias respondeu: Não sou eu que estou arruinando Israel. Pelo contrário, é você e sua família, porque vocês abandonaram Javé e seguiram os ídolos. Pois bem, mande que todo Israel se reúna comigo no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal que comem à mesa de Jezabel. Então aqui, quem decidiu virar as costas para Deus e arruinar ali toda a região de Israel era o próprio, como é que é o nome dele? Acabe. Foi o próprio Acabe, cara. Então, o que isso que Elias está fazendo aqui? Ele está desmascarando os falsos deuses e aqueles que o seguem. A gente lembrar aqui, eles estavam adorando um deus falso, o deus Baal aí. Então, Elias vai lá e desmascara esse falso deus, vendo que esse deus estava arruinando a própria terra deles, estava lhe trazendo seca, porque eles viraram as costas para Deus, então Deus havia castigado eles. E está desmascarando também todos aqueles que seguem esses falsos deuses. Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se aproximou do povo e disse: Até quando vocês vão mancar com as duas pernas? Se Javé é o Deus verdadeiro, sigam a Javé. Se é Baal, sigam a Baal. O povo nada respondeu. Então Elias continuou: Fiquei sozinho como profeta de Javé, enquanto os profetas de Baal são 450. Tragam aqui 2 bezerros. Vocês vão escolher um. Depois de cortá-lo em pedaços, o coloquem sobre a lenha, mas não acendam um fogo. Eu vou preparar o outro bezerro. O colocarei sobre a lenha e também não acenderei o fogo. Vocês invocarão o Deus de vocês e eu invocarei a Javé. O Deus que responder enviando fogo é o Deus verdadeiro. Todo o povo concordou. A proposta é boa. Então Elias disse aos profetas de Baal: Escolham o bezerro e preparem primeiro, pois vocês são maioria. Invoque o nome do Deus de vocês, mas não acendam o fogo. Então eles pegaram o bezerro, prepararam e ficaram invocando a Baal, desde o amanhecer até o meio-dia e suplicando: Baal, responde-nos. Aqui mais uma vez desmascarando esse falso Deus aí que não vai fazer nada para salvar eles.
mas não se ouvia nenhuma voz, nenhuma resposta, apesar de dançarem, dobrando os joelhos, ao redor do altar que tinham feito. Pelo meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto. Baal é Deus, mas pode ser que esteja ocupado. Quem sabe teve que se ausentar ou então está viajando. Talvez esteja dormindo e seja preciso acordá-lo. Então eles gritavam mais alto e, conforme o costume deles, fizeram talhos no próprio corpo com espadas e lanças, até escorrer sangue. Depois do meio-dia, entraram em transe até a hora da apresentação das ofertas, mas não se ouvia nenhuma voz, nenhuma palavra, nenhuma resposta. Aqui, ó. Aqueles que adoram falsos deuses, não se ouve nenhuma voz, nenhuma palavra, nenhuma resposta. Qual Deus você quer seguir? O Deus que é o Deus da vida, que te mostra o caminho, ou falsos deuses aí que não existem, são apenas aí falsas ideologias que não vai te trazer nada, não vai te trazer nenhuma bênção, não vai te trazer nenhum amor? Versículo 30. Então Elias disse ao todo o povo: venham aqui. Todos se aproximaram e Elias reconstruiu o altar de Javé que estava demolido. Pegou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Javé tinha dito: você se chamará Israel. E com as pedras construiu um altar em honra de Javé. Fez em volta do altar um canal capaz de conter 2 arrobas de sementes. Empilhou a lenha, cortou o bezerro em pedaços e o colocou sobre a lenha. Depois disse: encham 4 baldes de água e derramem sobre a vítima e sobre a lenha. Eles assim fizeram. Então Elias disse: façam tudo outra vez. E eles tornaram a fazer. Elias voltou a dizer: façam isso pela 3ª vez. Eles assim fizeram. A água escorreu ao redor do altar e até o canal ficou cheio de água. Chegando a hora da oferta, o profeta Elias se aproximou e rezou: Javé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, todos saibam hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que foi por tua ordem que eu fiz todas essas coisas. Então Elias aqui mostra que ele era um enviado de Deus e que ele não fazia as coisas querendo abençoar pelas suas próprias vontades, mas tudo que Elias fazia era por tua ordem, pela ordem de Deus. Responde-me para que este povo reconheça que tu, Javé, és o Deus verdadeiro e que és tu que converte o coração deles. Então Javé mandou um raio que consumiu a vítima, a lenha, as pedras e as cinzas, e secou a água que estava no canal. O povo viu tudo isso e prostrou-se no chão, exclamando: Javé é o Deus verdadeiro. Javé é o Deus verdadeiro. Então Elias disse a eles: agarrem os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. E eles os agarraram. Elias fez os profetas de Baal descer até o riacho Quizon, e aí os degolou. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já se ouve o barulho da chuva. Olha para você ver, depois de tanto tempo de seca, quando eles verdadeiramente voltaram o coração para Deus, se arrependeram dos seus pecados, Deus trouxe para eles a chuva, pois já se ouve o barulho da chuva. Então vai lá, vai comer e vai beber. Então a gente vê que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que traz a vida. Por que não seguir os caminhos de Deus então, né? Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao topo do monte Carmelo e se encurvou até o chão, colocando o rosto entre os joelhos. Depois disse ao seu servo: suba e olhe para o lado do mar. O servo subiu, olhou e disse: não se vê nada. Elias disse: volte até 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvenzinha, do tamanho de uma mão de uma pessoa, vem subindo do mar. Então Elias mandou: vá dizer a Acabe que atrele os cavalos no carro e desça para que a chuva não detenha. Num instante o céu ficou escuro, com nuvens trazidas pelo vento, e caiu uma chuva pesada. Acabe subiu no seu carro e foi para Jezrael. Elias, com a força de Javé, amarrou o cinto e foi correndo na frente de Acabe até a entrada de Jezrael. Então a gente vê aqui, cara, ficou claro na palavra de hoje,
nessas leituras que a gente fez aqui hoje. Cara, o que você quer seguir para a sua vida? De verdade. Você quer seguir Deus verdadeiramente ou você quer seguir o pecado? Você quer seguir falsas ideologias? Você quer seguir o mundo, cara? Eu, particularmente, apesar das minhas fraquezas, eu sou muito fraco, cara. Eu sou muito fraco. E todos os dias eu tomo a consciência de que eu quero seguir a Deus e que eu quero abandonar o mundo, que eu quero abandonar o pecado. Faça a sua consciência também. O que você quer servir? Você quer servir Deus aí de qualquer jeito? Ou você de fato quer abandonar o pecado e seguir os caminhos que Deus quer para a sua vida? As escolhas estão na sua mão. Que você faça uma ótima escolha, tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado pela tua presença. Amanhã nós estamos aqui de volta. Um beijo. Até mais.